Você sabia que o Tony Stark já foi o secretário de defesa dos Estados Unidos e que a armadura dele quase foi dominada por uma inteligência artificial que se apaixonou por ele? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver algumas curiosidades que você provavelmente não conhece sobre o bilionário mais carismático da Marvel. Para começar, o Stan Lee criou o Tony Stark baseado no magnata Howard Hughes. O desafio do Stan era criar um personagem que fosse um capitalista de guerra, o que era odiado na época, e fazer o público gostar dele. E funcionou! Além disso, na primeira versão dos quadrinhos, a bateria que segurava os estilhaços no peito do Tony não era pequena. Ele precisava carregar uma placa peitoral enorme por baixo da roupa e ligá-la na tomada da parede todas as noites para não morrer enquanto dormia. Uma das curiosidades mais raras aconteceu no crossover entre Marvel e DC. O Tony Stark se fundiu com Lanterna Verde, Hal Jordan, criando um personagem chamado Lanterna de Ferro. Ele usava uma armadura que era alimentada por uma bateria de poder em formato de lanterna no peito. E para fechar o lado excêntrico, o Tony já comprou a Área 51 nos quadrinhos apenas para esconder uma das joias do infinito, a joia da realidade, provando que o limite do cartão dele realmente não existe. O Homem de Ferro é muito mais do que apenas tecnologia, pura estratégia e um pouquinho de loucura. Se você curtiu descobrir esses segredos, já deixa o seu like e segue o Thomas aqui para mais curiosidades épicas. Você já parou para pensar que um simples passeio escolar e uma aranha geneticamente modificada mudaram a história do cinema para sempre e criaram o maior herói de todos os tempos? Eu sou o Thomas e hoje o filme que deu o pontapé inicial na febre dos heróis, o primeiro Homem-Aranha. Prepara o lançador de teia e vem comigo. Tudo começa com Peter Parker, o nerd mais azarado do Queens, que é secretamente apaixonado pela vizinha Mary Jane, mas visivelmente ignorado por ela. Durante uma excursão a um laboratório, Peter é picado por uma aranha super bombada. No dia seguinte, acorda sem precisar de óculos, com um shape que deixaria qualquer rato de academia com inveja. Ele descobre que consegue escalar paredes e que tem um sentido aranha, que basicamente é um Wi-Fi biológico para perigo. Tentando ganhar uma grana fácil para impressionar a MJ com um carro usado, Peter entra num torneio de luta livre sob o nome de Homem-Aranha. Ele vence, mas é passado para trás pelo promotor e, por birra, deixa um ladrão escapar. O karma vem rápido e pesado. Esse mesmo ladrão acaba tirando a vida do tio Ben. É aqui que cai a ficha com a frase que todo mundo conhece, mas ninguém segue. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O luto vira combustível e Peter decide virar o amigão da vizinhança oficial. Enquanto isso, o pai do melhor amigo do Peter, Norman Osborn, cheira um gás verde experimental, fica biluteteia e vira o Duende Verde. O cara sai voando num planador e jogando bomba em todo mundo, enquanto usa uma máscara que parece um Power Ranger vilão. O clímax acontece com o Duende forçando o Aranha a escolher entre salvar a Mary Jane ou um bondinho cheio de crianças. Como ele é o protagonista, ele dá um jeito de salvar todo mundo e ainda derrota o Duende, que acaba sendo perfurado pelo próprio planador. No fim, Peter aceita seu destino solitário de herói, dando um fora épico na MJ para protegê-la, termina balançando pelos prédios de Nova York. E aí, deu vontade de reassistir? Então já deixa o like e me segue aqui para não perder as próximas histórias e curiosidades sobre seus personagens favoritos. Imagina ser tão rico, mas tão rico, que o seu superpoder favorito é simplesmente traumatizar criminosos vestido de cosplay de morcego no meio da noite. Pois é, hoje vamos falar do herói que provou que, com preparo e uma conta bancária infinita, você pode encarar até o Super-Homem. Olá, eu sou o Thomas, e o Batman apareceu pela primeira vez lá em 1939, na revista Detective Comics 27, criado por Bob Kane e Bill Finger. E a história de origem vocês já conhecem, mas não custa lembrar. O pequeno Bruce Wayne viu seus pais serem assaltados e mortos no beco do crime. Em vez de fazer terapia como uma pessoa normal, ele decidiu viajar o mundo, aprender 127 tipos de artes marciais e voltar para Gotham City para socar palhaços e pinguins. O Bruce não tem super força ou voa. O motor dele é o trauma puro e uma disciplina quase doentia. Ele se tornou o maior detetive do mundo, porque usa o medo como arma. Ele escolheu o morcego porque ele mesmo tinha medo do bicho quando criança. É o famoso: se eu não durmo, os bandidos também não dormem. Na história dos quadrinhos, o Batman foi moldado para ser o ápice humano. Ele faz parte da Liga da Justiça e, convenhamos, é o único ali que, se o Wi-Fi cair ou acabar a bateria dos bate-dispositivos, ainda resolve o problema na base do preparo. Desde as histórias mais detetivescas dos anos 40, passando pela fase galhofa colorida dos anos 60, até chegar no tom sombrio e realista que a gente ama hoje, Batman é o símbolo de que a justiça pode ser feita nas sombras, mesmo que custe a sua sanidade e algumas centenas de Batmóveis destruídos por mês. E você, acha que o Batman ganha de qualquer um com preparo ou é só sorte de bilionário? Já deixa o seu like e me segue aqui para não perder os próximos personagens e histórias épicas. Você sabia que o Capitão América já foi um lobisomem, já usou uma armadura doada pelo Homem de Ferro porque estava perdendo os movimentos e que seu escudo original era triangular? Pois é, o primeiro Vingador tem mais história do que as rugas do Steve Rogers permitiriam contar. Eu sou o Thomas e hoje vamos de resumão sobre o maior capitão que os quadrinhos já viram. Tudo começa em 1941, quando o franzino Steve Rogers, que tinha mais doenças que um manual de medicina, resolveu que queria bater em nazista. Ele foi rejeitado pelo exército tantas vezes que o governo ficou com dó e ofereceu o soro do super soldado. O experimento foi um sucesso. Steve virou um monstro de forte, mas o cientista morreu logo depois, o que é um clássico de azar de herói. Ele passou a Segunda Guerra Mundial inteira distribuindo socos e usando um uniforme que gritava alvo móvel, até que, em uma missão final, ele caiu nas águas geladas do Atlântico e virou um picolé humano por décadas. Anos depois, os Vingadores acharam um bloco de gelo e descongelaram o capitão. Imagina a confusão. O cara dormiu com rádio amador
amador e acordou com internet e deuses nórdicos voando por aí. Mas o Steve não perdeu tempo. Ele se tornou a bússola moral da Marvel. Ele não é o mais forte, nem o mais rico, mas ele é o cara que faz o plano e todo mundo obedece, inclusive o Hulk. Ele liderou a equipe contra o Thanos, o Ultron e até contra os próprios amigos na Guerra Civil. Porque, se tem uma coisa que o Cap não abre mão, é dos seus princípios, de um bom discurso motivador de 5 minutos. O capitão já abandonou o manto várias vezes, virando nômade quando se decepcionou com o governo usando um uniforme com decote que, sinceramente, foi o seu maior erro de estratégia. Ele também já provou ser digno de erguer o Mjolnir do Thor, que deixou o Deus do Trovão com aquela cara de eu sabia, mas não queria admitir. Hoje, o legado do escudo passou pelo Sam Wilson e pelo Bucky Barnes, mas o Steve sempre será o símbolo máximo de que um bom coração é o maior superpoder de todos. Curtiu esse resumo do Mestre do Escudo? Então já esmaga o like, comenta qual o próximo herói que você quer ver por aqui e me segue para não perder nenhuma história. Valeu e até a próxima! Você já se atrasou tanto para um compromisso que desejou correr rápido o suficiente para voltar no tempo e bagunçar todo o multiverso? Bom, um certo velocista escarlate faz isso antes mesmo do café da manhã. Olá, eu sou o Thomas, e hoje vamos fazer um resumão completo do Flash, o homem mais rápido do mundo. Tudo começa com Barry Allen, um cientista forense da polícia de Central City que, ironicamente, vivia chegando atrasado para tudo. Até que um dia, durante uma tempestade, um raio atinge o laboratório dele, quebrando uma prateleira de produtos químicos que dão um banho completo no Barry. Sério, a segurança do trabalho em Central City é uma piada. Em vez de ir parar na emergência do hospital, ele ganha uma conexão direta com a força de aceleração, uma energia cósmica que basicamente diz que as leis da física clássica são totalmente opcionais. A partir daí, ele não apenas corre na velocidade da luz. O Flash pensa absurdamente rápido, se cura em minutos, consegue vibrar suas próprias moléculas para atravessar paredes e até joga raios de energia. Ele é praticamente o faz-tudo da Liga da Justiça. Mas, como você deve imaginar, ter super velocidade atrai problemas rápidos, ou melhor, vilões incrivelmente peculiares. Ele enfrenta a famosa galeria de vilões, uma equipe de operários do crime que usam armas de gelo, espelhos e bumerangues. Mas o grande problema do Barry é o Flash reverso. O Eobard Thawne é o hater mais dedicado e rancoroso da cultura pop, capaz de voltar no tempo só para empurrar o Barry da escada na infância. E falando em voltar no tempo, o Barry tem a péssima mania de tentar consertar o próprio passado e acabar criando futuros apocalípticos, como na famosa saga Ponto de Ignição. Fica a dica para os heróis: terapia é bem mais barato e seguro do que viagem no tempo. No fim das contas, o Flash é o coração do universo DC, provando que não é só sobre quão rápido você corre, mas para onde você está indo. Curtiu essa corrida? Então já deixa aquele like na velocidade da luz e me segue para mais resumos de personagens e quadrinhos. Até a próxima! Imagine um bebê que sobrevive à explosão de um planeta inteiro, ganha poderes de um deus graças ao nosso sol amarelo, em vez de dominar o mundo, decide que a melhor coisa a fazer é usar uma cueca por cima da calça e trabalhar como jornalista ganhando pouco. Hoje vamos falar da lenda absoluta, o Superman. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos resumir a trajetória do maior super-herói de todos os tempos. Tudo começa em Krypton, um planeta super avançado que estava prestes a virar poeira cósmica, porque ninguém ouviu os avisos do cientista Jor-El. Num ato de desespero, ele coloca seu filho, Kal-El, em uma nave minúscula rumo à Terra. A nave cai em Salvoville, onde o casal mais paciente do mundo, Jonathan e Martha Kent, adota o garoto. Eles o criam como Clark Kent, ensinando valores que valem mais que qualquer super-força. Imagina a adolescência desse moleque. O cara espirra e derruba o celeiro, e o pai tem que explicar que é só uma alergia forte. Conforme Clark cresce, ele descobre que a gravidade da Terra e o nosso Sol o tornam praticamente invencível. Ele voa, tem visão de calor, visão de raio-x, o que deve ser um pesadelo na hora de brincar de esconde-esconde, uma força capaz de mover planetas. Ele se muda para Metrópolis e vira repórter no Planeta Diário. É o disfarce perfeito. Ninguém desconfia que o herói mais poderoso do universo é o cara que usa óculos e se atrapalha com a máquina de café. Sério, o Clark Kent é o maior caso de sucesso de que um bom acessório muda tudo, mas nem tudo são flores, ou melhor, nem tudo é sol. O Superman enfrenta ameaças como o bilionário careca e invejoso Lex Luthor, que gasta toda sua fortuna tentando provar que o super é perigoso, e o imparável Apocalipse, que foi o único cara com braço suficiente para realmente aposentar o azulão por um tempo. O Superman não é só sobre bater em robôs gigantes, ele representa a esperança. Ele é o herói que para tudo o que está fazendo só para ajudar um gatinho a descer da árvore, ou ouvir o que um cidadão comum tem a dizer. No fim das contas, o Superman nos ensina que o que nos torna heróis não são os poderes, mas o que decidimos fazer com eles. Curtiu esse resumão do escoteiro de Metrópolis? Então já esmaga o like, comenta qual o próximo herói que você quer ver por aqui e me segue para não perder nenhuma história.